Quem já passou por um luto sabe como é difícil ter que lidar com situações burocráticas nessa fase. Por isso, você, como advogado previdenciário, pode mostrar ao seu cliente a sua sensibilidade e como lidar com as coisas de uma forma mais leve. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje: a pensão por morte. Quais são os requisitos, quais foram as alterações com a reforma previdenciária e como a lei protegeu o inválido e o deficiente das alterações em relação ao cálculo do benefício. Mas antes, lembre-se, inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo do universo jurídico. E antes de entrar no assunto de hoje, vamos dar uma olhada em uma notícia. Benefícios negados pelo INSS são reconsiderados e aceitos pela Justiça. Cerca de 200 mil pedidos de aposentadoria, benefícios por incapacidade temporária, pensão por morte e outros tipos de benefício foram acatados apenas na Justiça. Outra questão que gera muitos pedidos de reconsideração da decisão na Justiça são erros na análise pelos funcionários do INSS. Ou seja, aqui conseguimos ver que muitas vezes os benefícios de pensão por morte são indeferidos de maneira arbitrária ou deferidos com uma forma de cálculo errada. Vamos dar uma olhada em outra notícia. Pensão por morte. Revisão pode dar maior benefício a dependente com deficiência. A reforma trouxe um enorme retrocesso social previdenciário, com a maior parte das pensões por morte reduzidas pela metade. Possibilidade de pedido de revisão de benefício no próprio INSS, que em muitos casos não aplica o próprio texto da lei em situações de dependentes inválidos ou com deficiência. Com essa notícia, você também consegue ver sobre os indeferimentos no INSS ou os deferimentos com valores errados. Agora, vamos dar uma olhada no post do blog do CJ. Pensão por morte: o que mudou após a reforma e como pedir. Se você ainda não conhece o blog do CJ, dá um pulinho para olhar esse post com dicas valiosas sobre a pensão por morte. Agora, vamos fazer uma análise de mercado. Afinal, quem são os clientes dessa ação? No caso de pensão por morte, são os dependentes do falecido que era segurado do INSS ou estava aposentado. Podem ser os dependentes: o cônjuge ou companheiro em união estável, filhos menores de 21 anos ou inválidos, pais, se comprovada a dependência econômica, ou irmãos menores de 21 anos ou inválido, também sob dependência econômica. Ou seja, há um leque de clientes que vão ser os dependentes daquele que faleceu. E são os requisitos da pensão por morte: o óbito ou a morte presumido e também a qualidade de segurado no momento do falecimento. Agora, em relação ao cálculo do benefício, ele mudou com a emenda constitucional 103 de 2019, a reforma previdenciária. Antes da reforma, como funcionava? Caso o óbito fosse de uma pessoa que estivesse trabalhando, o valor do benefício seria 100% do valor da aposentadoria por invalidez, enquanto para aquele que estivesse aposentado, o valor do benefício seria 100% da aposentadoria. Mas isso mudou com a reforma e prejudicou muitos dependentes, mas a lei fez questão de proteger o inválido ou a pessoa com deficiência. Agora, vou explicar para vocês como ficaram as regras de cálculo pós a reforma. Vamos lá? O valor da pensão por morte pós-reforma é calculado caso o falecido fosse aposentado 50% do valor da aposentadoria mais 10% por dependente, ou caso ele estivesse trabalhando ou com a qualidade segurada em seu período de graça, o valor de 100% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, sendo que o valor da aposentadoria por incapacidade permanente também sofreu redução com a reforma, e é por isso que os valores ficaram menores do que eram antes da reforma. Mas o lado bom é que a reforma protegeu os dependentes, que são pessoas com deficiência ou inválidos, para receberem 100% do valor do benefício. E para exemplificar, hoje eu vou contar para vocês o caso do pai Ronaldo e do filho Rivaldo. O filho Rivaldo é uma pessoa com deficiência, inclusive interditada. Seu pai faleceu e o responsável legal pelo Rivaldo fez o pedido administrativo perante o INSS para concessão de pensão por morte de seu pai. Acontece que, ao passar por perícia médica, ele teve o benefício
benefício indeferido sobre a justificativa que o Rivaldo não era uma pessoa com deficiência. Ele precisou ir para a justiça para ingressar com uma ação de pedido de pensão por morte. E a ação foi julgada procedente em primeira e segunda instância. Agora, vou te mostrar como ficou o cálculo que pode ser feito em minutos no CJ. A gente vai realizar o cálculo de liquidação previdenciária, porque o processo teve êxito em primeira e segunda instância, ou seja, já estamos na fase de cumprimento de sentença. É a fase mais importante do processo, porque é nesse momento que a gente vai verificar quais os valores que seu cliente deveria ter recebido e calcular também os valores dos honorários. Então vamos dar uma olhada no CJ. Aqui a gente consegue preencher a data do ajuizamento da ação, índices de juros e de correção monetária e qual o termo inicial para calcular os juros. Além disso, nós conseguimos colocar qual a data para a decisão dos honorários sucumbenciais e qual o percentual dos honorários, e depois é só salvar. O CJ já vai te apresentar uma linha do tempo com a data do ajuizamento, início de juros e a decisão para honorários sucumbenciais. Além disso, você consegue adicionar se tiver recebido algum benefício e consegue olhar de maneira muito clara o resultado da liquidação de sentença, com o valor principal e de juros, e consegue exportar do relatório para apresentar também ao juiz. No caso do Rivaldo, o valor principal ficou de 100 mil, com 2.827,65 de correção monetária e 648,98 de juros. Você consegue olhar toda a forma de cálculo com o valor devido, recebido, com a correção monetária com índices, juros e também os honorários de sucumbência e seus valores. Então, aqui no CJ, você consegue colocar qual é o benefício devido e se teve algum valor recebido referente a esse benefício. E depois, você consegue olhar de maneira muito clara o resultado, com o valor principal, os juros e o total, aplicando também a correção monetária. E se você descer a tela, você consegue ver exatamente como o cálculo está sendo realizado. O cálculo de liquidação com o CJ é muito simples. Já em relação aos honorários, é sempre importante observar a tabela da ordem da sua região para verificar exatamente qual o percentual a ser cobrado. Então, nesse vídeo, nós vimos os principais pontos em relação à pensão por morte. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo do mundo jurídico.